Olá meninas, boa tarde. Então vamos continuar nossa aula. Hoje nós vamos falar das doenças parasitológicas ocasionadas pelo grupo de helmintos. Então vamos começar só dando uma breve introdução dos helmintos. Já falamos dele anteriormente, mas vamos só dar uma pincelada novamente. E aí nós vamos focar em algumas doenças que são ocasionadas por esses grupos de protozoários. Então, os helmintos, eles são formados por diversas células, tá? Também existem de vários tamanhos, até tamanhos muito pequenos, que só serão visíveis a microscópio, e outros em tamanhos maiores, sem a necessidade de microscópio para visualizar. Então, as formas, elas pertencem a dois ramos diferentes, como eu já havia falado para vocês, que são os plateumintos, possuindo uma forma mais achatada, e os nemateumintos, que são os que são mais redondinhos, cilindroides. Aqui na imagem dá para vocês verem um plateuminto com a forma mais achatada. E nós temos aqui um nemateuminto com a forma mais cilindroide, tá? Mais redondinho. Então, as principais doenças que podem ser ocasionadas por helmintos são esquistossomose, trichiuríase, enterobíase ou oxiuríase, é a mesma coisa, ascaridíase, escrongiloidíase, ancilostomíase, larva migras cutânea, teníase e cisticercose. Então, essas são as principais doenças ocasionadas por helmintos. A esquistossomose, ela tem como agente etiológico o Schistosoma mansoni. Ele é conhecido popularmente como barriga d'água, doença do caramujo, xistose. Então, esses são os nomes populares que as pessoas atribuem à esquistossomose. Então, esse é o formato dela, visto a partir de um microscópio. A transmissão do Schistosoma mansoni ocorre através da penetração ativa da larva pela pele, sendo que o hospedeiro definitivo, ou seja, o local, o hospedeiro no qual esse parasita consegue fazer todo o seu processo de desenvolvimento é o homem. Então, o homem acaba sendo o hospedeiro definitivo por proporcionar a esse parasita um ambiente próprio para ele conseguir se desenvolver. Mas parte do seu desenvolvimento, a sua metabolização, todo o seu processo é feito no homem, mas a questão de transmissão pode ser através da água doce e do caramujo mesmo. Então, ele precisa dessas regiões, dessas partes do ambiente, desses seres vivos diferentes para se desenvolver. Caso o homem, hospedeiro definitivo, e claro, a água doce e o caramujo são os locais intermediários. No caso, o caramujo, um hospedeiro intermediário. E a água doce, um local também que pode proporcionar, ser um intermediário para ocasionar doenças ao homem. Então, e claro, é liberado, né? No caso, os ovos desse parasita são liberados através das evacuações do homem doente, da pessoa que está portando o parasita. Consequentemente, entra em contato com a água doce ou o caramujo, que serão hospedeiros intermediários e irão passar para outras pessoas também. Então, é dessa forma que acontece a transmissão. Os sintomas: a pessoa ela sente calafrios e urticárias. A ascite pode ocorrer, que é o aumento da região abdominal, famosa barriga d'água. Tosse, anemia, pode ser um dos sintomas. Febre, que vai aumentando gradativamente. Aumento do fígado e aumento do baço, o que também vai proporcionar um abdômen mais globoso, maior, né, aumentado. Dores abdominais, justamente por conta dessas alterações. Melena, que são as evacuações com sangue, e aumento da pressão arterial também podem ser alguns dos sintomas da esquistossomose. A forma de tratamento. Então, é importante tratar o doente, porque o homem é o principal, é o hospedeiro definitivo, de forma que ele vai transmitir para a água, para o caramujo e, consequentemente, para outras pessoas.
Principalmente você nota isso onde não tem um saneamento básico adequado. Por isso que é importante dar destino adequado aos dejetos, eliminar o caramujo, não que todos eles tenham parasita, mas como não tem como identificar qual caramujo tem um parasita e não tem, né? Está sendo um intermediador entre o homem, né, e o ambiente. Então, como a gente não tem como saber, é importante que eles sejam eliminados, tá? Até para prevenir essas doenças. Então, não é que todos tenham, mas como não tem como saber e também não se sabe por onde ele andou e pode ter adquirido, então é importante fazer a eliminação. Não tomar banho em águas de lagoa, onde haja a presença de caramujos, que pode ocasionar infecção. E uma outra doença ocasionada por eumintos é a trichuríase. Então, a trichuríase, ela é ocasionada pelo euminto Trichuris trichiura, né, um nome diferente. A transmissão vai ocorrer através da ingestão por via oral de água, alimentos contaminados, do ovo embrionado desse parasita, né? Então, ou seja, a forma resistente dele. Como principais sintomas, a pessoa vai sentir náusea, às vezes até vai ter vômito, diarreia, algias abdominais, dores abdominais, perda de peso, anemia, inflamação de cólon. Pode acontecer em situações mais graves, né? Causar inflamação do colo do intestino grosso, prolapso retal até pelo excesso de eliminações. Prolapso é a saída de ter uma protuberância ali do reto, ocasionando bastante dor nessa região. Pode acontecer em situações mais graves. A forma de prevenir da mesma maneira anterior, tá? Dar destino adequado aos dejetos, porque se não der, vai entrar em contato com o ambiente, até alimentos contaminados. Tratar a pessoa doente, manter higiene com alimentos e água. Manter higiene pessoal, porque pode acontecer a transmissão fecal oral, né? Fazer a higiene íntima, não higienizar direito as mãos, depois tocar em algum alimento, tocar em algum objeto que pode facilitar a transmissão. Construir fossas sanitárias. Uma outra doença ocasionada por euminto é a enterobíase ou oxiuríase. Então, essa é uma verminose ocasionada pelos enteróbios vermiculares. Também são conhecidos como oxiuros. E um dos sintomas característicos dessa infecção é o prurido intenso na região anal. Então, eles são bem pequenininhos, tá? Diferente dos outros, que podem ser um pouco maior. Essa ela é bem pequena mesmo, mas é possível visualizar olho nu, como vocês estão vendo aqui na imagem, tá? A transmissão, ela também ocorre através da ingestão dos ovos desse parasita, que pode ser por meio de alimentos, água contaminados. E aí tem as formas, que é por autoinfecção, direta ou indireta. No caso, a autoinfecção é por conta dos alimentos contaminados ou é fecal, né, oral, por falta da higiene correta das mãos. Por heteroinfecção, que é a forma indireta, é homem, ambiente e homem novamente, ou animal contaminado, pode transmitir através das carnes mal cozidas, né? Então, existem aí as diferentes formas de heteroinfecção. Quanto aos sintomas, muito característico da oxiuríase é o prurido anal intenso, até porque ele se aloja nessa região, então que vai ocasionar um prurido constante. Consequentemente, a pessoa, por ser um parasita que se aloja na parte intestinal, a pessoa ela pode apresentar diarreia, náusea, vômito. Em mulheres, né, principalmente nas crianças meninas, que a parte ânus, períneo, vagina é muito próximo, então fica fácil desse micro-organismo migrar da parte anal para a parte da vulva, da vagina, o que pode ocasionar vaginite. Em casos mais graves, salpingite e oforite, né? Então, que são as inflamações dos órgãos genitais femininos.
Então, geralmente, como é uma doença que acomete mais na infância, é importante ter esse cuidado e entender que na menina pode haver essa proliferação desse parasita para outras partes íntimas, não ficando somente no reto, o que já é uma complicação. Forma de prevenção: manter sempre as unhas muito bem aparadas, porque as unhas podem ser uma fonte de infecção, principalmente para uma infecção direta, e também por conta do prurido, que o excesso de prurido pode acabar ocasionando escoriações, lesões, né? Então, é importante manter as unhas dessa criança muito bem aparadas. Manter as mãos limpas, promover o tratamento do doente e a higiene dos alimentos são as principais formas de conseguir prevenir essa doença. Ascaridíase. A ascaridíase é popularmente conhecido como lombriga, apesar de que às vezes as pessoas chamam até anterior disso, mas é a ascaridíase mais popularmente chamada dessa maneira. Mas o nome correto é ascaridíase. O agente etiológico, ou seja, o nome do helminto, do parasita que ocasiona essa doença, é a Ascaris lumbricoides, tá? Quando adulta, sua dimensão pode chegar até 30 centímetros de comprimento, tá? É importante saber disso, ou seja, chega a um tamanho bem grande em casos de grandes infestações, sendo os machos menores e um pouco mais finos que as fêmeas. A fêmea ovula todos os dias, de forma que a liberação desses helmintos é em grande quantidade. A fêmea ela é maior do que o macho, é uma característica também. Dá-se pela ingestão de ovos, a transmissão vai acontecer por meio da ingestão dos ovos, né, com a larva em água e alimentos contaminados. Então, aqui a forma como acontece, né? O parasita ele entra pela cavidade oral através dos alimentos contaminados. A larva eclode no intestino delgado, né, e consequentemente vai ser eliminado novamente pelas fezes, o que vai facilitar uma nova infecção. Sintomas: quando a Ascaris lumbricoides, ela tem a facilidade de migrar para outros órgãos. Um desses órgãos que ela pode migrar são os pulmões, como vocês podem ver aqui. Então, quando ela migra para o sistema respiratório, acontece tosse seca, bronquite, dores abdominais, no caso isso vai ser comum se ela estiver no intestino mesmo, náusea, vômito, diarreia podem acontecer. E aqui tem uma imagem delas em tamanho maior, né, bem mais desenvolvidas e em grande quantidade também. Uma outra doença ocasionada por helminto é a estrongiloidíase. Então, a estrongiloidíase ela é ocasionada pelo helminto Strongyloides stercoralis, que é um parasita que pode apresentar fases de vida livre, independente de qualquer hospedeiro, ele vai conseguir se desenvolver. A transmissão dele pode ser heteroinfecção, o indivíduo libera a larva no ambiente e esta infecta o outro indivíduo, e a autoinfecção pode ser interna ou externa. Os principais sintomas: urticárias, né, que são essas formações de pequenas placas na pele. Tosse seca, porque também é um parasita que tem a facilidade de migrar para órgãos importantes como os pulmões. Pneumonia atípica, ou seja, uma pneumonia que não é comum, que pode ser ocasionada por esse tipo de parasita. Diarreia, náusea, vômito e dores abdominais também podem ser comuns. Uma outra doença ocasionada por helminto é a ancilostomíase, popularmente conhecida como a doença do amarelão ou amarelão. Então, essa verminose é provocada por dois tipos de parasitas diferentes: o Ancylostoma duodenale e o Necatua americanus, sendo o Necatua americanus muito mais comum do que a duodenale. Então, você nota como se fossem dentes na duodenale, e no Necatua americanus você nota a formação de pequenas lâminas, que elas são cortantes, tá? Então, até isso facilita com que eles consigam se fixar melhor no intestino. Um dos principais sintomas é a anemia, porque
até a questão do Ancilostoma duodenale, se alojam principalmente no intestino delgado, e eles têm como principal, eles começam a se alimentar de muito sangue. Então, o que mais consegue se alimentar de sangue, ou seja, ele chega a ingerir cerca de 3 a 10 vezes mais sangue do que o Necato americanus. Então, o Necato duodenale, ainda bem que ele não é tão comum quanto americanos, acredita-se, né, nos estudos, verifica-se que ele chega a ingerir uma quantidade de 3 a 10 vezes maior do que o Necato americano, que leva a complicações mais graves em relação à anemia. Mas ambos irão ocasionar anemia, principalmente anemia ferropriva, na pessoa doente, na pessoa que está infectada com esse parasita. A forma de transmissão pela penetração da larva na pele ou por ingestão oral são as duas formas de adquirir esse tipo de parasita. Ok? Então, aí para prevenir, os cuidados é não andar descalço, né? Em ambientes desconhecidos, manter a higiene dos alimentos, que pode ser a forma de conseguir adquirir a doença. E claro, em casos de sintomas, procurar atendimento médico, porque vai ter que fazer uma reposição, né, de nutrientes, de minerais, justamente pelos sintomas que essa doença ela pode acabar ocasionando. A última doença que nós vamos estudar, que é ocasionada por helminto, é a teníase, né? Então, a teníase, ela tem como agente etiológico a Taenia solium, que ela é encontrada principalmente no porco, e a Taenia saginata, que é encontrada no boi. É popularmente conhecida como solitária, mas ela não fica sozinha, tá? Ela pode, a quantidade de liberação de ovos, né, e de novas tênias no intestino é bem grande. Então, ela é chamada de solitária porque ela chega a um comprimento bem longo, né, e fica ali por muito tempo, mas ela não fica sozinha. E a gente classifica elas de dois tipos, dependendo do local, do tipo de carne, né, ou tipo de hospedeiro no qual ela é encontrada. A sua cabeça, ela é chamada de escólex e é dotada de ganchos e ventosas que facilitam a fixação do verme na parede intestinal. Então, aqui, ó, os ganchos, ventosas, o colo, tudo isso facilita que ela consiga se fixar na parede do intestino. E ela tem essas pequenas placas, né, essas pequenas partes em todo o seu comprimento. É importante entender que vai ter o poro genital, o ovário, o testículo, o útero, de forma que vai facilitar, ou seja, sendo hermafrodita e conseguindo ela mesma se multiplicar em várias outras. A transmissão da tênia acontece através da ingestão de carnes cruas ou mal cozidas, né? Não é uma doença tão comum na nossa região, mas você vê se é comum em outros estados, que costumam comer carne mal cozida, mal passada. Então, quem tem esse costume acaba tendo a facilidade de adquirir algumas doenças parasitárias, e uma delas é a teníase. Os principais sintomas: a pessoa ela tem alteração do apetite, fome exagerada, né? Por isso que as pessoas chamam de solitária, porque a pessoa que ela tem a teníase, às vezes ela come em grande quantidade e mesmo assim permanece sem alterar o seu peso. Não é via de regra, mas pode acontecer. A ausência de fome pode acontecer também, dependendo da proliferação que se encontre. Cólicas abdominais, náusea e diarreia podem ser outros sintomas comuns quando a pessoa ela está infectada com a teníase. Então, essas são as principais doenças ocasionadas por helmintos. Amanhã nós continuamos com as doenças ocasionadas por artrópodes, tá? Então, hoje nós vamos finalizar a parte de doenças ocasionadas por helmintos.